Boa noite. Glória a Deus. Eu sempre digo, né, a gente já vem com expectativa. Eu sei que tem pessoas aqui que vêm somente no sábado, e muitas vezes é o alimento que a gente leva para nos manter a semana toda. Venha no domingo. Venha no domingo também. Mas eu quero que você esteja com o coração aberto ao que Deus vai falar. Essa palavra é uma palavra que tem mexido comigo há muitos dias. E eu tenho certeza que ela é da parte de Deus. Então, abre teu coração. Eu não sei como foi que tu chegou aqui nessa noite. A gente tem uma semana, tem uma vida, e muitas vezes ela não é fácil. Mas dá aquele suspiro e deixa Deus falar. Abre o coração e eu tenho certeza que Ele vai falar contigo essa noite. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Êxodo 32. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim: O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Respondeu Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres e seus filhos e suas filhas e tragam-nos para mim. Todos tiraram os brincos de ouro e levaram a Arão. Ele os recebeu e fundiu, transformando-o em um ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar, dizendo, diante do bezerro, e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. Amém. Essa palavra, ela fala sobre o povo de Israel depois que eles saíram do Egito. Mas muita coisa aconteceu entre a saída do Egito e a fundição do bezerro de ouro. O povo viu as 10 pragas, o povo foi acompanhado por coluna, por nuvem, atravessou o Mar Vermelho, em um dos que foi um dos maiores milagres da Bíblia. Viu com os seus olhos o Mar Vermelho se abrir, viu a comida cair do céu, da onde não tinha, viu a água jorrar da rocha, viu a vitória sobre os amalequitas. Eles viram muitas coisas que Deus fez. Só que aqui nessa palavra diz que Moisés subiu ao monte para falar com Deus. E eles ficaram sem direção. E agora? Um povo que vinha vendo e vendo e vendo, o que eles iam fazer se eles não conseguiam mais ver alguma coisa? Mas eu vi milagre e agora Moisés subiu e eu não sei mais o que está acontecendo. E quando eles se dão conta, eles chamam Arão e dizem: Arão, já que Deus não falou mais nada, Moisés sumiu, vem aqui e constrói algo que a gente possa ver, porque a gente parou de ver tudo. Então Arão vai lá, pega todo o ouro que o povo tinha e constrói algo para que eles pudessem ver. E aí eles levantam aquele altar e dizem: agora sim, está aqui o Deus que nos tirou do Egito. E essa palavra tem falado muito comigo, sabe por quê? Talvez você já tenha entendido onde que eu quero chegar hoje de noite. Porque muitas vezes essas pessoas somos nós. Eu conheço muita gente que chegou aqui na igreja de forma sobrenatural. Que, Esther, eu estava lá, não sei, eu senti que Deus estava me chamando, procurei uma igreja e Deus falou comigo. Foi algo sobrenatural. Um dia eu estava em algum lugar e recebi uma palavra, vim parar aqui. Não viu nada, Deus simplesmente chamou, a pessoa veio. Viveu coisas com Deus, teve sonhos, viu milagres acontecer. Muitas vezes eu estou falando de milagres na vida pessoal.
Porque Deus fala com a gente todos os dias e Deus faz coisas na nossa vida que nós não temos como negar que foi Deus. E muitas vezes, vendo tudo isso que Deus fez, chega um ponto da nossa vida que a gente diz, bah, mas agora não está mais acontecendo nada. O que houve? Será que Deus não está mais fazendo? Não é o mesmo Deus que me trouxe aqui? Onde que está aquele Deus que estava fazendo tantas coisas? Eu estava vendo Deus fazer e agora Ele parou de fazer? Então eu vou construir o meu bezerro e a partir de agora a minha felicidade não está mais em Deus. Ela vai estar aqui, nesse altar que eu vou construir para o meu Deus de estimação. E esse Deus, muitas vezes, ele não é... A gente sempre pensa, né? Pelo menos eu vim de um lar cristão. A gente pensa na estátua, na imagem de me prostrar. Mas não é isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre o Deus que às vezes não é proibido. Um Deus que às vezes a gente diz, por exemplo, o Deus deste século, qual é? O dinheiro. Dinheiro é ruim? Dinheiro não é ruim. Mas a partir do momento que você começa a viver a sua vida e acha que a tua felicidade depende do dinheiro, ele se torna um ídolo e tu passa a adorar o dinheiro. A minha felicidade agora vem disso aqui. No momento em que Deus te dá um casamento, te dá um namorado e agora o teu namorado é a fonte de toda a tua felicidade, de toda a tua vida, aquele namorado, aquele marido passa a se tornar um ídolo. E foi isso que o povo fez. Não, Deus, estava muito bom. Estava muito legal, tu me trouxe até aqui, mas a partir daqui eu vou construir esse ídolo e dele vai depender a minha felicidade. E nós estamos andando pelo que a gente vê. Nós estamos botando Deus na parede e dizendo, constrói alguma coisa para mim ver, faz algum milagre para mim ver. Porque eu não consigo andar se eu não ver. Só que deixa eu falar uma coisa para vocês, lá em Êxodo 3, no episódio da sarça ardente, Deus chama Moisés e diz bem assim, ó, vai lá e liberta o meu povo, tira o meu povo de lá, porque eu vou levar eles à terra prometida, aonde mana leite e mel. Deus deu uma palavra para aquele povo, eu vou levar vocês até lá. E na primeira oportunidade que o povo teve, o que ele disse? Deus não me levou até lá. Esse Deus não foi o suficiente. Então, Arão, vem aqui e constrói um Deus que me leve até a terra prometida, porque esse Deus que tu disse, ele não nos levou até lá, nós ainda não estamos na terra prometida. Vocês entendem? Eles caminharam porque eles estavam vendo as coisas. Só por isso. E muitas das vezes, um Deus que não seja o nosso Deus. A palavra diz que nunca se viu um Deus que trabalhe para o bem daqueles que nele esperam. Um Deus, ele vai te exigir sacrifício e culto. Vai demandar tempo. Vai demandar esforço. E ele nunca vai te retribuir. Quantas vezes eu tenho visto jovens que estão cansados. Ah, Esther, estou cansada, não sei por quê. Porque estão correndo, porque estão fazendo. E esse Deus tem tomado muito do tempo das nossas vidas. Qualquer coisa que a gente vá depositar a nossa fé, que não seja o nosso Deus, vai nos consumir. Vai nos cansar. Vai exigir um culto. A gente vai demandar tempo, vai demandar esforço para adorar esse Deus. Ah, mas a minha profissão é o meu Deus. Ela vai demandar o teu tempo todo. Quantas pessoas têm idolatrado profissões, não tem mais tempo de orar, não tem mais tempo de ler a Bíblia. Não tem mais tempo de adorar o Deus que muitas vezes deu a profissão para essa pessoa. E aí a gente tira, tem aquele teatro da cadeira, né?
Mas aí, muitas vezes, a gente não coloca a gente mesmo no lugar, mas coloca uma outra coisa no lugar de Deus. Um Deus, ele rouba a essência das coisas. O que era para ser uma coisa boa na nossa vida, para nos completar, como eu dei o exemplo agora da profissão, era algo que Deus deu. Eu passo a fazer daquilo a minha fonte. E é aí que a coisa fica ruim. E aí a gente vem conversar com o líder e diz, não sei o que está acontecendo, eu tenho certeza que Deus me deu essa pessoa, me deu esse namoro, me deu esse casamento, me deu essa profissão, mas não sei o que está acontecendo agora, Esther. Parece que a minha vida está dando tudo errado. Sabe por quê? Porque você inverteu o lugar das coisas e colocou qualquer coisa que não fosse Deus no lugar. Eu quero abrir com vocês também lá em Gálatas 5. Vamos ler um pouquinho mais. Gálatas. Gálatas 5:19. Vai ser rápido. Diz assim, eu vou ler a NVT. Quando seguem os desejos da sua natureza humana, os resultados são claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões e divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito, diante disso, disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus, mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Uma vez que nós vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito. Ou diz assim, uma vez que nós vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito em todas as áreas da nossa vida. A carta de Paulo aos Gálatas está falando de um povo que queria voltar às velhas práticas. Porque eles viam, a circuncisão era um ato, era uma ação. Então, aquilo me deixava santo. Mas aqui Paulo diz assim, ó, através da fé, vocês receberam algo. Agora vocês têm que continuar andando pela fé. Mas onde tu quer chegar? O que essa história tem a ver com a outra? A fé é a certeza do que não se vê. Idolatria é uma obra da carne, é o que a gente leu aqui. Essa palavra idolatria em Gálatas, ela significa andar pela aparência, andar pelo que se vê. E quantas vezes o Senhor tem nos chamado? Esses dias o Lucas pregou aqui sobre Pedro, quando ele saiu do barco e foi ao encontro de Jesus. Quantas vezes o Senhor tem nos chamado para fora do barco e nós temos dito não porque a gente não está vendo nada? Não. É para mim pedir demissão? Não, Senhor, eu não tenho um emprego. Como é que eu vou pedir demissão se eu não sei nem para onde eu vou depois? E eu estou dando um exemplo aqui. Mas muitas vezes, por a gente não estar vendo o futuro que Deus tem para nós, a gente não sai do barco. Mas Deus nos chamou para sermos seres espirituais. Gente, quantos de nós chegamos aqui por algo sobrenatural? E quando eu digo sobrenatural, eu digo pelo que nós não víamos. Nós mesmos não víamos expectativa se eu vou olhar para a minha vida antes de conhecer Jesus. Ou mesmo quando eu conhecia e me distanciei dele,
Eu não vi expectativa em mim mesmo. Assim como em Nazaré não se via nada, pode sair algo bom de Nazaré? Em Belém, o que vai vir de Belém de bom? Se alguém via algo bom em si antes de conhecer Jesus, me diz. Porque eu não conheci ninguém ainda. Jesus nos transforma em algo bom. Por quê? Porque nós precisamos andar pelo que nós não vemos. A fé é a certeza daquilo que não vemos. A fé nos dá uma base sólida para que a gente possa caminhar pelo que não se vê. Essa palavra de viver, se vivemos, a partir do momento que nós nos batizamos ou que nós aceitamos Jesus, vivemos, respiramos, nos movemos pelo Espírito. Isso significa viver pelo Espírito. Andar pelo Espírito significa seguir Ele onde quer que Ele vai. A palavra no grego refere-se a andar em fila. Aonde o Espírito vai, eu vou com Ele. Isso é ser intencional. Eu sou intencional. Eu vou viver uma vida pelo Espírito. Eu vou viver pelo que eu não estou vendo. O Espírito, ele vai ser o meu guia. Ele vai me pegar pela mão e vai me levar onde eu preciso ir. Mas vocês não vão ver isso. Mas nós não podemos ser paralisados por não estar enxergando. Se nós formos viver pelo que nós enxergamos, a partir do momento em que nós não enxergarmos mais o que Deus tem feito na nossa vida, a gente vai fazer que nem o povo, construir um ídolo para nós, para que a gente possa então enxergar aquele ídolo e começar a andar. E quantos de nós têm feito isso? Sabe por que a gente não pode se mover? 2 Coríntios 4,18, eu vou ler aqui, mas não precisa abrir. Diz assim: assim fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Pode construir quantos ídolos você quiser. Ele vai se despedaçar, ele vai se consumir, o tempo vai consumir ele. O dinheiro mesmo é um exemplo. Ele acaba. Pega uma cédula de dinheiro, questão de tempo ela vai estar esfarelada. E aquilo se consome com o tempo. Mas o que nós não vemos, que é o que o Espírito quer construir dentro de nós, isso é eterno. Então, às vezes, eu venho aqui no sábado, o pessoal do louvor já pode subir. Eu venho aqui no sábado, e eu vou vir no outro sábado, vou vir no outro sábado, e no outro sábado, mas parece que nada muda, Esther. Uma vez eu ouvi um jovem dizer assim: eu fui lá, mas tinha pouca gente, peguei e fui embora. Estava bem ruim. Porque as pessoas entram aqui querendo ver alguma coisa. Mas isso vai se consumir, vocês vão se consumir. Se eu espero chegar aqui e ver alguém, essa pessoa vai se consumir. Mas o que eu venho buscar aqui é algo invisível. É algo que eu não posso ver, mas que é eterno e vai ficar dentro de mim pela eternidade. Nós não nos movemos e não andamos pelo que vemos. Nós nos movemos e andamos porque nós sabemos que o nosso galardão está no céu. Paulo fala para nós não nos enredarmos com as coisas daqui. Por que nós estamos enredados com ídolos que não nos trazem nada? Estava conversando com uma amiga muito querida agora de tarde, e ela estava falando: eu ando com gente muito rica.
Eu vejo com pessoas que são totalmente satisfeitas dos seus empregos e no final das suas vidas, elas dizem, eu não tenho convicção, não sei por que eu estou aqui. A minha profissão não me trouxe nada, o dinheiro que eu tenho é nada. E muitas dessas pessoas entram em depressão e tendem ao suicídio mais tarde. Porque andaram pelo que viram. Se enredaram nas coisas dessa vida e esqueceram de cuidar o que é eterno. Qual tem sido o ídolo de estimação que tem te feito olhar para essa vida e não para Deus? Qual tem sido o ídolo de estimação? Eu citei o dinheiro aqui, mas pode ser uma pessoa, uma profissão, pode ser sexo, pode ser um casamento. E Deus está dizendo, ei, olha para mim, o que eu tenho para ti é eterno. Eu sou líder de jovem, e faz alguns anos já. E dói meu coração, sabe por quê? Eu vou dar um exemplo. E não estou acusando ninguém, gente. Isso é algo meu. Pessoas que muitas vezes fazem sexo fora do casamento. Sabe por quê? Por causa do prazer momentâneo. Por causa do que estão vendo, que é aquele momento. E esquecem que Deus tem uma promessa para aquele que se guarda puro. Ei, olha para mim. Se preserva puro, que eu tenho algo melhor para te dar. Eu tenho bênçãos que esse mundo não vai poder te dar. É um casamento abençoado, um casamento cheio de vida. Um casamento estruturado em Deus. Mas trocam aquilo que pode se ver, um momento, o prazer. Porque eu não estou vendo, Deus. Cadê essa bênção que tu diz que tem? Eu não estou conseguindo ver e todo mundo faz. Para mim é super normal fazer. Gente, não troquem o que é eterno. Esse mundo não tem nada a nos oferecer. Pode parecer muito bonito, pode parecer muito lindo, mas vai se consumir. E se tu não sabia disso, eu estou falando aqui hoje. Vai se consumir em algum momento. A palavra fala da casa da areia e da casa da rocha. É isso que a gente faz. A partir do momento que nós nos enredamos com esse mundo, é só questão de tempo. Vai vir o vento, vai vir a tempestade e a casa vai ruir. Enquanto a nossa base sólida não for em Cristo e na palavra de Deus e no que Deus tem para nós, a nossa casa está tendenciosa a ruir. A qualquer momento. Nós somos seres espirituais. Espirituais. E a palavra nos convida. Se vivemos, se nós acreditamos em Jesus, passamos a viver através do Espírito, então vamos andar no Espírito também. E andar no Espírito é algo intencional que você faz porque quer. Eu digo não para esse namoro que não é da vontade de Deus. Eu digo não para esse dinheiro que vai me tirar da vontade de Deus. Eu digo não para esse relacionamento. Eu digo não para essa profissão. E eu quero viver pelo Espírito. É intencional. Nós recebemos de graça, pela graça, mas nós colocamos esforço nisso. Há um mundo espiritual e é nele que nós temos que viver. Não viva nesse mundo. Não viva nesse mundo que você consegue ver só. Nós somos seres espirituais. E a partir do momento que tu aceita Jesus, é algo espiritual. Me incomoda quando as pessoas digam, mas eu não roubo, eu não mato, tá tudo certo. Eu vivo uma vida justa. O jovem rico também vivia uma vida justa. E no momento que Jesus disse que ele tinha que entregar tudo, ele disse,
não, tenho muita coisa que eu consigo ver na minha vida, então tu tá me dando algo que eu não posso ver, prefiro ficar com as minhas coisas, tem mais valor. Deus nos chama para uma vida espiritual nessa noite. Nem tudo você vai ver, nem tudo vai ter explicação. Porque nós vivemos pela fé. Abraão não tinha motivo nenhum para sair de Ur. Mas ele viveu pela fé. Para onde eu vou, Deus? Como que vai ser? Como é que eu vou sustentar minha família? Abraão não perguntou nada disso, ele simplesmente foi. Ou você vive pela fé, pelo que você não consegue ver, e anda pelo Espírito, decide andar pelo Espírito, ou então a gente precisa aceitar Jesus de novo e saber que é um ato de fé. Amém.